Oi, meu nome é André Knapp, sou oficial de justiça e criador do site dos concursos.com. E, antes de mais nada, gostaria de lhe mostrar uma coisa. Está vendo esses dois concursos? Eles foram realizados no mesmo ano, na mesma cidade, ambos com remuneração acima dos R$ 3.000. Porém, um deles foi disputado por 1.567 candidatos e o outro por apenas 80. Você sabia que existem diversos órgãos públicos que abrem ótimos editais todos os anos? Pois é, porém a grande maioria dos concurseiros iniciantes não conhecem esses editais e apenas seguem a multidão sem saber o porquê e vivem reclamando que é impossível passar em concursos públicos. Nessa rápida apresentação, eu irei revelar alguns desses órgãos, que abrem concursos e processos seletivos com ótimas remunerações e que pouca gente conhece. Também vou revelar os 3 passos que me fizeram alcançar minhas primeiras aprovações em poucos meses, mesmo enquanto eu trabalhava na iniciativa privada e tinha pouco tempo para estudar. O que você vai aprender aqui é o mesmo modelo que eu aprendi durante anos e anos como concurseiro, e que me fizeram passar nos meus primeiros concursos e depois no concurso dos meus sonhos, mesmo não sendo o candidato mais inteligente, mais experiente ou com mais tempo de preparação. Eu não sei dizer até quando eu vou manter essa apresentação online, ou por mais quanto tempo você vai poder assisti-la de graça. Então assista agora mesmo, enquanto ainda está no ar. E você pode até pensar que já tentou de tudo para passar em concursos públicos. No entanto, eu posso garantir que você nunca viu algo como isso que eu estou prestes a revelar hoje. E uma dica em particular vai chocar você. É disparado minha favorita e está ali pelo final da apresentação. Então, continue assistindo. Primeiro, eu sinto que eu preciso compartilhar com você uma parte da minha história de concurseiro. E sabe por quê? É que quando estamos sufocados com a pressão de estarmos desempregados ou ter um emprego que odiamos, parece que tudo conspira contra a gente, não é verdade? E eu também sei bem o que é isso. Eu me lembro como se fosse ontem. Era inverno de 2009. O despertador estava tocando às 6 da manhã, com aquele barulho irritante que você deve conhecer muito bem. Mais um dia de luta estava começando. E estava bem frio. E você deve saber o que é acordar e levantar de manhã, completamente congelado, não é mesmo? Enquanto eu me arrumava para partir para o trabalho, eu já estava pensando nos rumores de que haveria mais uma lista de cortes de funcionários. Estávamos ainda sentindo o efeito da crise de 2008, que tinha devastado muitas empresas na minha área. E olha que aquela crise nem foi tão grande assim em comparação com essa que o Brasil enfrenta hoje. Naquela época, eu morava em uma cidade vizinha da que eu trabalhava. Eram próximas, mas demorava cerca de 30 minutos de carro para chegar. E naquele dia eu viajei pensando como eu poderia melhorar de vida. Será que eu não tinha saída? Trabalhava todos os dias além do horário, em um cargo que eu não gostava, ganhando um salário que só dava para pagar as contas e ainda sofrendo diariamente com medo de corte de funcionários. E o pior nem era isso. O pior era olhar para trás e ver todos aqueles sonhos que eu tinha quando adolescente, de ter um bom emprego, que eu realmente gostasse, com um bom salário, e me senti que eu não tinha escolha para mudar aquela realidade. Não conseguia ver uma saída. A realidade é que eu estava completamente satisfeito com a vida que levava. Eu era daquelas pessoas que sentia vontade de chorar só de ouvir a música do Fantástico no domingo de noite. Mas ainda podia me considerar um pouco sortudo. Naquele momento, pelo menos, eu tinha emprego, pois até pouco tempo atrás estava desempregado depois de um corte de funcionários na antiga empresa que eu trabalhava. Mas não sabia até quando. Eu sabia que tinha que mudar aquilo, mas não tinha ideia de como. Eu não via saída nenhuma. Naquele mesmo dia, durante a viagem, eu lembrei de quando estava terminando minha faculdade e, já sabendo da situação difícil do mercado, comecei a prestar concursos públicos. Foi uma época muito boa, pois eu também alimentava o sonho de ter um bom cargo público, em especial o de oficial de justiça. Porém, minhas experiências não tinham sido muito boas. Eu havia prestado 3 concursos para escrevente técnico judiciário no ano de 2007, ainda enquanto fazia faculdade, e tinha tempo de sobra para estudar. No primeiro, eu não sabia nem por onde começar, então eu comprei uma apostila e estudei. Estudei muito mesmo. Mas no dia da prova, me assustei com o número de candidatos, não administrei bem o tempo,
Bom, coisas de iniciante, né? E não fiquei nem entre os primeiros 200 colocados. Meses depois, saiu o mesmo concurso para outras comarcas. Dessa vez, eu já comprei uma apostila mais completa. Vi que tinha cometido um erro terrível comprando a apostila mais barata. Estudei muito novamente e, pela segunda vez, me sentia muito mais preparado. No dia da prova, me senti muito confiante. Achei que tinha ido muito bem, mas quando saiu o resultado, tinha ficado na colocação número 183. Aí eu me senti bem mal, eu não entendia como isso era possível e pensei em desistir. Mas aí saiu o terceiro concurso, mesma matéria, mas para outras comarcas. Me animei, estudei o conteúdo pela terceira vez e também fiz um cursinho. Não tinha ninguém que me parasse agora, minha aprovação estava garantida. Fui para a prova, mas quando saiu o resultado, tinha ficado na posição 56. Ou seja, em nenhum deles eu sequer cheguei próximo de ser nomeado. Eu já estava convencido que era impossível passar em concursos públicos. Bom, depois dessa reflexão que fiz no meu carro durante minha pequena viagem diária, mal sabia eu que aconteceria algo naquele dia que iria mudar minha vida de uma vez por todas. Naquele mesmo dia, estava tendo uma seleção de estagiários na empresa. Todos com sonhos, aspirações e algumas ilusões. Aí eu recordei da época que eu participava de seleções para estágio. Era bom, porque eu estava no início de tudo e poderia escolher a carreira que eu iria seguir. Foi então que uma chave virou na minha cabeça. Estava claro o tempo todo e eu não conseguia enxergar. Vi que, se eu quisesse alcançar o cargo público dos meus sonhos, teria que pensar como um plano de carreira. Um plano de carreira como concurseiro. E nessa primeira etapa, eu teria que buscar passar no meu primeiro concurso, da mesma maneira que aqueles estagiários estavam buscando a efetivação no seu primeiro emprego. E a partir dele, com a estabilidade garantida, poderia subir os próximos degraus. Nesse mesmo dia, comecei a pesquisar alguns sites de concursos, fui buscando a fundo e encontrei alguns fóruns de concurseiros. E um mundo novo começou a se abrir na minha frente. Comecei a conhecer oportunidades de concursos que nunca imaginei que existiam. Eu nem tinha ideia de que existiam tantos órgãos públicos e tantas oportunidades de concursos abertos e previstos. Foi então que iniciei minha preparação em dois concursos, totalmente diferentes dos concursos habituais. E mesmo ainda não sabendo muito bem como estudar para concursos, em poucos meses fui aprovado nos dois. Isso mudou completamente minha mentalidade. O meu modo de encarar os concursos, minha confiança era outra. E o melhor, como eu já tinha passado nesses concursos dentro do número de vagas, já consegui ter uma base para arriscar mais. Foi então que, poucos meses depois disso, no final de 2009, foi publicado o edital do concurso que eu mais almejava, Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, esse concurso era um dos mais desejados, difíceis e concorridos do estado de São Paulo. E o nível da concorrência era extremamente alto. Eram muitos estudantes de direito, bacharéis em direito, advogados e até funcionários do próprio fórum prestando aquele concurso. E o meu conhecimento na área de direito na época era zero. Bom, na verdade era um pouco maior que zero. Meu conhecimento de direito era aquele que eu tinha aprendido enquanto estudava para os concursos de escrevente. E tinha me saído miseravelmente mal, diga-se de passagem. Eu sabia que teria que ir além. Foi quando eu larguei tudo, pedi demissão no meu emprego. Mas eu só pude fazer isso porque já tinha passado nos concursos anteriores e tinha uma certeza de nomeação. E foquei todas as minhas forças naquele concurso. A verdade é que eu tinha apenas 3 meses para me preparar para sair do zero e ultrapassar milhares de candidatos mais experientes e mais preparados do que eu. Eu sabia que se eu estudasse da mesma maneira que eu sempre estudei, não iria ser o suficiente. Então comecei a estudar métodos de estudo focados em concursos públicos. E bum! O que eu descobri foi mais um choque para mim. Um mundo novo se abriu na minha frente novamente. Vi que os concurseiros de ponta estudavam de forma totalmente diferente da minha. E comecei a me aprofundar cada vez mais nisso. Comecei a estudar, aprender e aplicar as melhores técnicas de estudo para concursos. Descobri como os top concurseiros pensavam, agiam, se planejavam
estudavam e faziam provas. Bom, para encurtar a história, depois de apenas 3 meses estudando forte, de maneira totalmente focada e principalmente eficaz, saí praticamente do zero e consegui minha aprovação no concurso de oficial de justiça. E logo em seguida fui nomeado em um daqueles primeiros concursos que eu tinha passado anteriormente. Depois disso, passei e fui nomeado em vários outros concursos, mas não cheguei a assumi-los, pois fui nomeado em 2012 como oficial de justiça, cargo que exerço hoje. E às vezes penso como a vida é engraçada. A vida que levo hoje, todas as minhas conquistas, materiais e não materiais, se iniciaram de alguma maneira naquele dia frio, quando eu comecei a planejar como passar no meu primeiro concurso. E agora eu vou revelar quais foram os 3 passos que me fizeram encontrar uma saída e conseguir minha primeira aprovação em concursos. Isso em poucos meses, mesmo ainda enquanto trabalhava na iniciativa privada e tinha pouco tempo para estudar. Então, pegue agora seu caderno e uma caneta. Vamos lá! Passo 1. O primeiro passo que eu utilizei para alcançar minha primeira aprovação em concursos públicos foi fugir da multidão. Mas não se confunda, não estou falando para você escolher os concursos só pela concorrência ou só pela remuneração. O que eu quero é que você conheça todas as opções para poder escolher esses concursos. Não sei se você sabe, mas no dia que eu estou gravando esse vídeo, há mais de 37 mil vagas abertas, de acordo com o site do PC Concursos. E existem inúmeros bons concursos sendo abertos diariamente, mas são pouco divulgados. Lembra do exemplo que eu lhe mostrei no início do vídeo? Pois então, eu tirei como exemplo 2 concursos que ocorreram na cidade de Tupã, interior de São Paulo, no mesmo ano. O primeiro concurso era para o cargo de escrevente técnico judiciário, com remuneração de R$ 3.878,07 naquela época, e 5 vagas. E como este é um concurso mais tradicional, tiveram 1.567 candidatos. Porém, o que só os concurseiros mais espertos sabem é que existem outras opções. No mesmo ano, foi publicado o edital da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Na mesma cidade, foram abertas 5 vagas para assistente de suporte acadêmico 2, cada uma em uma área específica de atuação, com remuneração de R$ 3.180,78. E um dos cargos chegou a ter a bagatela de 80 candidatos. Conseguiu entender? A diferença entre as remunerações não era tão expressiva. Os 2 cargos eram na mesma cidade e um concurso tinha pouco mais de 5% dos candidatos do outro. E esse exemplo não é o único, e está bem longe de ser o mais impactante. E no ano de 2013 foi aberto um concurso do Corém de São Paulo, o Conselho Regional de Enfermagem, e um dos cargos tinha uma boa remuneração, de R$ 2.771. Exigia nível médio e experiência de 6 meses em atividades que envolviam capacitação e treinamento. E acreditem, 8 candidatos. Isso mesmo, 8. Nem vestibular tem tão pouca concorrência assim. E agora, para arrematar de vez e fazer com que você nem consiga dormir hoje, vou revelar um grande segredo. Você por acaso já pensou em prestar os processos seletivos do SESI ou do SENAI? Pois bem, não se trata exatamente de concurso público. São processos seletivos para contratação no regime de CLT, mas é bem parecido com o concurso público, o modo de contratação. Mas para quem está desempregado ou louco para sair do emprego atual, é uma ótima opção. Eu mesmo já passei um processo seletivo para o SENAI, para analista de laboratório de imóveis, cuja remuneração era de mais de R$ 4.200, isso em 2011, e eram apenas 5 candidatos. Então faça um teste. Vá no Google e pesquise por concursos SESI, e você encontrará oportunidades inacreditáveis. Bom, resumindo, procure por concursos de órgãos diferentes, como universidades públicas, conselhos regionais e até processos seletivos do SESI e do SENAI. Esses são apenas alguns exemplos, mas existem centenas de ótimos concursos que pagam ótimos salários e que a maioria dos iniciantes não conhece.